Fala meu povo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Espero que a posição da câmera esteja agradando a todos, tá? Eu tenho que fazer alguns ajustes aqui e tal, mas hoje a gente vai deixar esse assunto para outro vídeo aí, tá? Talvez não vai nem precisar fazer um vídeo, mas vocês vão perceber a mudança com o tempo aí, talvez mês que vem agora. A gente vai falar, pessoal, de uma entrevista que teve semana passada com um ídolo histórico do Bayern, né? Um cara que foi muito grandioso para a história do Bayern e foi muito importante na Copa de 90, né? Contra a Argentina, fez uma campanha histórica em toda a competição de 90 e não é à toa que ele ganhou o prêmio de melhor do mundo. A gente está falando de Matheus. Ele deu uma entrevista à TNT dizendo o seguinte, né? O Quesada perguntou aí, como você vê o Neymar sendo contratado pelo Bayern e tal? E ele fala, ó, Neymar é um jogador muito talentoso, só que é um jogador que pensa muito em si mesmo. E em Monique, né, a gente é uma família, então nós jogamos pelo coletivo e não pensamos de maneira individual. E o Neymar pensa em si mesmo. Não queremos um showman no Bayern. Foi mais ou menos isso daí. E repercutiu, cara, repercutiu demais essa fala aí, porque ele teve a coragem de enxergar uma coisa que muitos jornalistas enxergam e não têm coragem de dizer. Não sei se é porque tem algum medo de ser taxado, de perder o seu emprego, ou porque são apenas puxa-sacos aí, tá? Não sei, mas não tem coragem de falar o que o Matheus falou. E na minha opinião, acho que o Matheus pegou leve ainda, cara. Ou foi questão de a falta, ou foi por questão de senso e tal, mas ele poderia ter falado mais duas coisas aí e ser transparente. Mas pelo que ele falou já é o suficiente, cada um tem sua opinião. Por que mais duas coisas? Primeiramente, que na verdade três, né? Primeiramente, que lá em 2013, nessa mesma entrevista, ele mesmo afirma que o Bayern demonstrou interesse pelo Neymar. Mas espera aí, se o Bayern não quer um showman no time, não sei se eles mudaram esse critério, por que quis o Neymar lá em 2013, sabendo que o Neymar estava mais refinado, estava com as suas ferramentas colocadas em práticas em dias, em campo, driblava pra caramba. Não sei se foi depois ou antes que ele decidiu a Copa das Confederações de 2003, que ele joga muita bola. Mas enfim, naquele ano ali o Neymar já era um absurdo, tá? Já era fenomenal, estava de passagem pro Barcelona e tal, já era um fenômeno absurdo. E por que agora eles não querem ele, mesmo ele continuando sendo um showman, sabem que naquela época ele já era? Tem alguma coisa errada aí. E a gente vai para o segundo item da lista, que é o Neymar é o jogador que tem mais lesões, não só na história do Brasil, da seleção brasileira, do Santos, do Barcelona, mas sim em um somatório de todos os clubes de seleção da história, ele é o jogador que mais se lesionou. Então, se você pensa que é um Royce, não é. Se você pensa que é o Bale, não é. Se você pensa que é o Robin, não é. Se você pensa que é o Pato, não é. Enfim, não é esses aí. É o Neymar. E o Bayern, cara, ele não vai pagar um valor estratosférico em um jogador que está propenso a lesões. Eles não vão pagar um valor estratosférico onde não vai ter disponível um jogador para uma fase de grupo de Champions, principalmente para um mata-mata de Liga dos Campeões. Eles não vão pagar um valor estratosférico para o Neymar por conta desse histórico de lesões. Não vão, justamente por conta disso. Porque não vai ter o Neymar à disposição dos jogos. O Neymar tem ferramentas? Tem. Ele não é só um jogador que tem ferramentas como bater de esquerda, saber usufruir bem o drible, o que é marca registrada na carreira dele. Mas ele é muito decisivo, cara. O Neymar já decidiu Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos, Mundial de Clubes pelo Barcelona, Supercopa da Espanha, Supercopa da França, uma porrada de títulos. E nos que ele não ganhou, ele jogou muito bem, como na final contra o Bayern, contra a Argentina. Ou seja, o Neymar sempre foi importante, cara, em finais. Os títulos já dizem por si mesmo. Só que, cara, hoje é totalmente diferente. Mesmo uns 2, 3 anos atrás, o Neymar já não estava muito à disposição do técnico, cara.
Tanto que ele fica fora da final da Copa América de 2019. Então o Bayern não vai querer pagar um valor estratosférico a um jogador que não vai estar sempre à disposição deles. Ter ferramentas não é o suficiente. Você tem que ter constância. Por exemplo, o Gnabry é muito menos jogador do que o Neymar, mas o Gnabry tem constância. O Gnabry não é um jogador como é um ótimo jogador, mais perto do que o Neymar é, assim, não chega perto, mas o Gnabry tem constância, o Neymar não tem. Então, o Matheus quis dizer, falou isso daí, mas ele quis dizer que praticamente que o Bayern não vai querer, na verdade, lá no âmago dele, eu acho que ele quis dizer o que eu estou querendo dizer para você. Que o Bayern vai querer pagar assim, um valor estratosférico para um jogador que está propenso a lesões e que, obviamente, não vai estar disponível em jogo de mata-mata, em fase de grupo de Champions e suportar todo um campeonato alemão. Por mais que o campeonato alemão não é uma Premier League, por exemplo, mas é hoje talvez o terceiro melhor campeonato hoje e que vem ganhando proporções cada dia mais aí. E o outro segundo item, cara, é o seguinte, é porque o Neymar, tirando as lesões, ele é um jogador que, por exemplo, vai ter um jogo decisivo para o Santos aqui tal dia. E o Neymar está lesionado. O que ele tem que fazer? Tem que tratar da lesão? Não, ele pega, vai sair, vai se agitar na Kings League, vai ficar em pé, isso vai criar mais um desgaste na sua lesão, ou seja, ao invés de estar se recuperando. Ou seja, tem os comportamentos extra-campo aí que muitas pessoas apontam e é antiprofissional. Tanto que pela quantidade de fãs que ele tem afora, pela quantidade de seguidores que ele tem, Neymar tem fã em todo lugar, cara. Europa, Ásia, América Latina, tudo enquanto há, tem pessoas acompanhando o Neymar o tempo todo. Porque o Neymar, ele além de ser um baita de um jogador, ele é muito conhecido. E essas pessoas lá de fora que esperam que o Neymar volte um dia se decepcionam. Porque por conta desses comportamentos extra-campo, muitas dessas pessoas, desses fãs espalhados afora, começam a enxergar o Neymar como um influenciador, como um empresário e não como um jogador. Então, esses 3 pontos, talvez, entendeu, que o Matheus não quis dizer nessa entrevista. Ele apenas demonstrou uma ponta do iceberg. Porque lá no âmago, eu sei que ele sabe de tudo isso que eu falei. O que é verdade. Então, era sobre essa entrevista que eu queria comentar, entendeu? Que repercutiu aí. Eu convido vocês a pesquisar. Eu convido vocês a assistir o vídeo e tal, tirar as informações para entender o que eu estou querendo dizer aqui, gente. Então, um beijo, um grande abraço e tal. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou ótimo, tá? E talvez amanhã vai ter mais vídeo também. Eu já postei um hoje. E eu acho que eu vou postar esse aqui, porém vai ser mais tarde um pouco aí, ou então amanhã. Tá? Então um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.